Acho que a gente podemos começar aqui. Antes de mais nada, gostaria de, então, dar as boas-vindas aos nossos painelistas aqui. Daniela Gamboa, da Head de Crédito da Sul América Investimentos. O Daniel Maeda, Superintendente de Investidores Institucionais da Comissão de Valores Imobiliários, CVM. E o Arthur Ferreira, consultor na GF Bundes. Eu sou Felipe Kaffer, eu sou advogado de Direito do Agronegócio e Sustentabilidade Finanças Verdes do VBSO Advogados. E é um prazer hoje estar com vocês aqui, moderando esse evento, de um tema tão importante e atual de discussão relativamente ao mercado de finanças sustentáveis e ESG. Então, gostaria de agradecer a presença de todos e desejo boas-vindas também aos nossos espectadores. Bom, para começar discutindo sobre o assunto, eu vou compartilhar aqui uma pequena e breve apresentação, apenas para introduzir o tema, né, para aqueles que não têm tanta familiaridade com o assunto, até porque é um tema novo em discussão aqui no Brasil. Então, eu vou introduzir de uma forma bastante breve os principais conceitos e assuntos e depois vou abrir para cada um dos nossos panelistas apresentarem quais seriam as perspectivas em cada um dos setores que aqui estão representados. Então, basicamente, o nosso tema é relativamente ao dever fiduciário dos administradores e gestores de fundos de investimentos, né, mais contextualizado nessa era de finanças sustentáveis, de responsabilidade social das empresas e do tão falado ESG, ou ASG em português. Então, aqui o que a gente vai discutir são as perspectivas que esse tema se relaciona com o Brasil. Então, basicamente, vou tratar aqui agora do conceito de dever fiduciário, depois vou trazer uma evolução sobre o tema de finanças sustentáveis, o papel da regulação e autorregulação atual que vem acontecendo no Brasil e qual que seria o debate que a gente vai abrir aqui para a discussão. Basicamente, o dever fiduciário é aquele dever que se relaciona àquelas pessoas que administram bens em nome bens de terceiros em nome próprio. A questão do dever fiduciário se relaciona, então, ao fato de, uma vez que eu coloque os meus bens para administração por estes terceiros, existem algumas regras que devem ser observadas de modo que eu esteja resguardado que aquilo está sendo bem cuidado, assim como se fosse eu mesmo tratando desses bens. Então, trouxe aqui esse esquema. Então, basicamente, as pessoas que detêm capital, detêm ativos, elas querem fazer investimentos de diversas formas, que vão desde participação em sociedades, a aquisição de cotas de fundos de investimento, ou a qualquer outros papéis, títulos que são negociados no mercado. Aqui tem até, por exemplo, certificado de recebíveis do agronegócio. Só que eu estou um pouco distante, como investidor, da gestão efetiva de uma empresa ou de um fundo de investimento. Então, o que se espera daqueles que estão administrando estes bens em meu nome? Claro, naquela parcela que eu sou acionista da empresa ou naquela parcela que eu sou cotista de um fundo de investimento. Mas, se eu coloquei o meu dinheiro lá, eu imagino que ele será investido de acordo com com os meus interesses, com minhas visões de mundo. E esses terceiros, então, podem ser desde os diretores e conselheiros de um conselho de administração de uma empresa, como, quando a gente fala de fundo de investimento, a gente fala dos administradores ou dos gestores dos fundos, que
que são aqueles que efetivamente vão gerir esses recursos que foram alocados. Tá? Então, basicamente, os deveres fiduciários existem para garantir que aqueles que administram, chamados também de fiduciários, valores de terceiros, que esses terceiros, então, no caso eu, enquanto investidor, sou tratado como beneficiário pela lei, pela regulamentação, agem de acordo com os interesses meus, né, enquanto investidor, ao invés de seus interesses próprios. Então, a regulamentação toda percorre sobre este paradigma. Então, quais seriam esses deveres? Né? Que aí aplicáveis, sim, a empresas e fundos de investimento. Seriam exercer as atividades com boa-fé, transparência, diligência, lealdade, de modo que eu tenha, ok, fez sentido esse meu investimento, eu acredito nos propósitos que estão sendo seguidos por esse administrador e, de fato, está de acordo com aqueles documentos que foram me mostrados quando eu fiz meu investimento. Então, exercer suas atividades com vistas a atender os objetivos pretendidos pelos beneficiários, cumprir fielmente as obrigações que eles se comprometeram, que aí devem estar muito bem descritas nos contratos e regulamentos dessas instituições, e agir de modo a não gerar conflitos de interesse, abrindo nessa situação qualquer informação e revelando qualquer informação ou situação que possa gerar esses conflitos de interesse, de modo a não afetar aquele investimento que eu realizei no passado, ou pelo menos mitigar, né, os danos que eu estou tendo por conta desse conflito de interesse que foi gerado naquele momento. E atualmente, no Brasil, isso é regulamentado pela resolução da Comissão de Valores Mobiliários, número 21 de 2021, que entrou em vigor agora em fevereiro deste ano. Bom, então vamos deixar um pouco de lado a questão do dever fiduciário e explicar um pouco o que foi ocorrendo ao lado disso. Então, a gente imaginou aqui investimentos tradicionais em que certos deveres devem ser observados. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de sustentabilidade e como que o tema vai se relacionar com a responsabilidade social das empresas. Desde 1900, na década de 70, vem sendo discutido medidas de sustentabilidade no âmbito das Nações Unidas para que seja, enfim, diminuído o desmatamento, diminuído a emissão de gás carbônico pelos países, porque começou-se a serem apresentados estudos de que esse crescimento, da forma como ela vem sendo perseguida pelos países, gerará no futuro certo descompasso e, eventualmente, as futuras populações vão sofrer com isso. Então, isso foi, ao longo do tempo, se desenvolvendo bastante devagar, né? Então, década de 70, se falava muito sobre desmatamento na Amazônia, bom, até hoje, né, isso é falado, mas já desde lá de trás isso vinha sendo discutido. Naquela época ainda se discutia questões mais restritivas ainda para o Brasil, que, enfim, a diplomacia brasileira sempre foi muito contra. Até sediar em 92, a Rio 92, que foi a conferência sobre meio ambiente aqui no Brasil, em que se começou a discutir, olha, o conceito de preservar o meio ambiente deve ser acompanhado também dos fatores econômicos e fatores sociais. E, a partir daí, começou-se a definir uma agenda em que os países já desenvolvidos teriam uma responsabilidade de metas específicas, enquanto alguns outros países que estão em desenvolvimento teriam comprometimento, metas relacionadas, mas com menores obrigações do que aqueles países desenvolvidos. Eram as metas comuns, porém diferenciadas, porque um país em desenvolvimento tem bem mais dificuldades em reprimir esse tipo de obrigação, porque passa a ser relacionado diretamente com a economia desse país, enfim, e aí as questões dentro do país acabam sendo muito mais complicadas de serem endereçadas. Bom, em 2011, por outro lado, também
no âmbito da Organização das Nações Unidas, foi emitido, né, um estudo, um relatório, que tratou sobre os princípios orientadores sobre empresas e direitos humanos. Isso por quê? Porque, a partir de tal momento, começou a se ver que algumas empresas têm um faturamento tão representativo que se comparam a PIBs de países, de nações inteiras. E é muito difícil de que um país, que um Estado, um governo consiga endereçar todos os problemas ambientais e sociais sozinhos, sem a participação dessas empresas da sociedade civil em geral. Então, a partir daí, começou a se trazer um conceito mais abrangente de responsabilidade com relação a perseguir objetivos comuns também às empresas. É o que a gente chamou de Corporate Social Responsibility, que é a responsabilidade social das empresas. E isso ficou muito mais evidente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 2015, e agora, finalmente, né, ESG, que existe desde 2005, essa discussão, ou até antes, mas que ficou mais aberto à discussão pela sociedade como um todo, né? Que, basicamente, ESG, o que são? São critérios, né, de ordem de governança, meio ambiente e social, que passam e são recomendados que sejam observados no processo decisório de tomada de decisão, então, das empresas e de fundos de investimentos, em todos que têm relação e transitam por essas áreas. Tá? Então, aí, brevemente falando, com relação ao meio ambiente, a gente pensa em preservação da biodiversidade, endereçamento das mudanças climáticas, questão de poluição e redirecionamento dos recursos e o uso da água. Por outro lado, no âmbito social, a gente discute muito sobre padrões de trabalhistas, e aí independe da relação ou regulamentação daquele país, mas sim aqueles princípios que a empresa observa como próprio. Um exemplo, uma empresa que é sediada em Londres, ela tem níveis altíssimos de direitos trabalhistas. Só que, muitas vezes, quando essa empresa atua em países em desenvolvimento, da África, etc., ela não tem o mesmo comprometimento, porque as leis são até mais abrangentes. E, por fim, questão de governança, são as medidas anticorrupção, de gerenciamento de riscos, a forma como aquela empresa trata as obrigações tributárias. Então, começou-se a observar que não somente, então, questões econômicas devem ser observadas no processo decisório, como também fatores relacionados ao meio ambiente e social, numa análise conjunta. E se observou também que isso gerava um crescimento no valor daquela companhia. E isso o mundo começou a ver com mais cuidado. Aqui, eu só trago nesse outro gráfico, brevemente, que é uma questão sobre as oportunidades que o Brasil tem, então, com relação a aproveitar, então, nesse processo decisório, as questões de preservação de meio ambiente e relativamente às questões sociais, já que a gente tem 66% de áreas de vegetação natural, que muitas vezes estão em terras indígenas, né? E com base nisso, é possível, assim, endereçar, mediante investimentos, o pagamento pelos serviços ambientais, pelos serviços que esses ecossistemas realizam, essas áreas florestais realizam, de uma forma que seja garantida e mantida a floresta em pé. E se viu no mundo que as regulamentações sobre esse tema cresceu absurdamente desde os anos 2000, tá? E no Brasil não foi diferente. Recentemente, inclusive agora no ano de 2021, a gente vê o decreto regulamentando a CPR Verde, que endereça exatamente a preservação da floresta em pé, Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, questão de emissão de debêntures incentivadas, para os casos, então, com redução tributária, para casos de projetos sustentáveis, iniciativas do Banco Central e da CVM relativamente à criação de uma taxonomia de critérios que, enfim, venham a possibilitar uma análise objetiva
da adequação a esses padrões verdes de sustentabilidade. Inclusive, agora, recentemente, a Anbima, que é a autorregulação de mercados de capitais, sobre regras relacionadas à identificação dos fundos que se dizem como sustentáveis, o que está em audiência pública até dia 20 de outubro. Então, aqui a gente entra para o debate. O dever fiduciário que eu trouxe anteriormente, que basicamente se relacionava ao dever de lealdade, de transparência com aquele meu investidor, agora passa a ser, nessa era de ESG, nessa era verde, de preservação de meio ambiente, relações sociais, no processo decisório das empresas, começou-se a discutir, não somente, então, aquele administrador tem certos deveres com relação ao meu investimento economicamente apenas, mas também para garantir o atendimento aos padrões de performance ESG. E aí, nesse caso, são criadas normas mais transparentes, de forma mais objetiva para a incorporação desses deveres. Basicamente, e aí a pergunta que fica, o dever fiduciário pode ser uma barreira para considerar os fatores de investimento sustentável? Porque pense, então, pelo menos em análise de investimento de curto prazo, investimentos em ESG poderiam trazer algumas não benefícios econômicos imediatos. Então, isso começou a ser muito discutido, porque o administrador de um fundo de investimento não gostaria de alocar, então, determinados fundos em certos projetos sustentáveis, porque, eventualmente, num primeiro momento, ele não teria o retorno financeiro esperado como um investimento tradicional. Então, a pergunta que fica, todas essas normas que identificam que integrar considerações deste sim está dentro do dever fiduciário são normas de cunho mais moral, de formação de opinião, que é o que a gente chama de soft law. Mas, na regulamentação, a gente não tem isso ainda muito claro. Então, ficam essas perguntas. Nos fundos tradicionais, aqueles que não são, então, num primeiro momento, fundos sustentáveis, os fatores de ESG poderiam ser incorporados no processo decisório? Isso sim, em que extensão? E, em um outro caso, com relação aos fundos que sim, aí eles se declaram como verdes e sustentáveis, qual seria o nível dessa extensão de incorporação dos critérios ESG no processo decisório desses fundos de investimento? Então, é isso. Eu abro, então, aqui para os nossos panelistas para discutir o tema, então, sobre o ponto de vista do regulador, do gestor do fundo de investimento e também daquele que está mais próximo dos emissores dos títulos chamados verdes, né? Qual que seria, então, a perspectiva ou o que se espera de uma regulamentação nesse momento? E aí, eu gostaria de abrir primeiro para o Daniel Maeda falar um pouco sobre o tema. Tá ótimo, Felipe. Obrigado pela palavra. Boa tarde para você, para todos aqui que toparam participar, né, dessa conversa tão interessante, né, sobre esse tema tão importante. Boa tarde também a quem nos assiste, agradecer aí pela oportunidade, né? Enfim, né, qual é a contribuição que eu posso dar aqui, né, para a discussão? Acho que quando a gente fala de dever fiduciário, né, pelo menos ali na regulamentação da CVM, eu gosto de desdobrar, né, isso em basicamente dois tipos de deveres diferentes, né? É uma classificação assim que ajuda a me dar clareza na cabeça, né, sobre esse tema, né? Talvez aí um elemento mais objetivo, né, de dever de diligência, né? Ou seja, um dever do gestor de operar sempre de forma profissional, de forma estruturada, né? De forma responsável, aí não responsável nesse aspecto que você colocou, mas responsável de uma forma mais ampla, né? E também um outro segundo aspecto, que é esse aspecto do dever de lealdade, né? Inclusive, lá quando você citou a disposição normativa, né, ele usa esses dois termos, né? Atuar com lealdade e atuar com diligência, né? E realmente são duas coisas bem diferentes ali, embora complementares, né? Esse dever aí objetivo de diligência e esse outro dever subjetivo aqui de lealdade, né? De atuar mesmo ali em linha com os interesses do investidor,
eles são, assim, talvez um grande resumo, né, do que seja o dever fiduciário para o gestor de fundos de investimento, né? E por que eu estou fazendo esse introito aqui, né, essa explicação preliminar, né? Quando a gente discute ESG, né, isso acaba, aliás, como acontece com qualquer outra, né, estratégia ou, enfim, linha de ação que o gestor possa ter, né, ela desemboca nessas duas questões, né? Ela desemboca na questão da diligência, ela desemboca na questão da lealdade, né? E a gente tem acompanhado, né, Felipe, eu até estava comentando isso com o time off antes aqui, né? A gente tem acompanhado como o mundo, né, tem evoluído na regulamentação dessa questão, né? E eles estão, de fato, à frente, né, sem dúvida, né? Cada um com a sua pegada, né? Eles também vão enfrentando esses dois aspectos, né, do dever fiduciário, né? Realmente a Europa, né, como eu comentei lá, né, ela tem uma participação mais ativa, né, os reguladores europeus, né, têm uma participação mais ativa, né, na questão ESG, com normas mesmo, né, até bastante prescritivas, né, eu chamaria ali em muitos países até normas de segunda geração, né. O que eu estou aqui chamando de gerações regulatórias, né? Eu acho que as normas de primeira geração em ESG são normas que conversam mais com a questão da transparência, né. Assim, olha, você quer ser ESG, né? Estabeleça ali critérios claros, né, deixe isso muito evidente para o seu investidor, né, coloque lá nos documentos do seu fundo, né, qual é a sua estratégia ESG, etc, etc. Enfim, essas normas de primeira geração, elas têm muito a ver realmente com transparência, clareza, né, tá ali conectando mais com o dever de lealdade, né. As normas de segunda geração, realmente, elas já avançam até para o dever de diligência, inclusive, né, elas já exigem do gestor realmente uma estrutura específica, né, uma equipe especializada específica, né, para lidar com a ESG, né? Em alguns casos, alguns países até exigindo mesmo de forma mais ampla, né? O que eu acho que é uma pegada bem avançada, sem dúvida, né? Mas exigindo de forma mais ampla que os gestores tenham necessariamente práticas ESG, ou seja, né? Para você atuar como gestor regulado, você tem que levar ESG em consideração, nem é mais uma opção, né? Então, realmente, talvez aí seja o mais longe, né, que a gente já tenha visto, né, em alguns países, né, em termos de regulamentação sobre isso. Os Estados Unidos, de fato, assim, eles lidam de uma forma diferente, né, a SEC lá, a CVM americana, né, não tem uma regulamentação específica sobre isso, né, mas existem vários organismos, né, autorreguladores, né, do mercado americano, de certos segmentos lá, né, que acabam avançando sobre esse tema e tecendo diretrizes, né, enfim, de atuação, né, dos seus autorregulados, né. Esse é um primeiro trade-off, assim, né, que a CVM discute muito, né, caramba, qual é a melhor abordagem, né? Melhor uma abordagem europeia, né, em que a gente realmente avança ali regulando, né, detalhando, prescrevendo, né, limitando eventualmente, né, ou a gente segue mais um modelo americano ali, que é um modelo mais de autorregulamentação, deixa o mercado, né, se autodisciplinar nessa questão e a gente só interfere onde achar que é desejável, né? Isso é uma pergunta que a gente começa a responder agora, né, Felipe, porque, como você mesmo mencionou, né, acabou de sair, né, uma audiência pública da Anbima lá, para regulamentar especificamente o segmento de fundos, né, e todo mundo sabe ali, a Anbima atua, né, nessa condição de autorreguladora dos fundos de investimento, né, dentre outras coisas. Então, uma primeira tentativa ali de uma autorregulação que disciplina um pouco isso, né. Por enquanto, não existe regulamentação da CVM nesse aspecto, de fato, né? Ou pelo menos assim, de novo, né, focada nessa questão, né, do dever fiduciário do gestor, né? A gente tem muita discussão ali no campo dos emissores, né? Mais uma vez, primeira geração, né? Transparência sobre isso, etc., né? Mas em relação ao dever fiduciário do gestor, nada ainda, né? Não temos uma regulamentação sobre isso, né? E de toda forma, apesar de não se ter essa regulamentação, agora esse primeiro passo, vou dizer assim, né, avançando mesmo, né, sobre essa questão do dever fiduciário, exatamente sobre esse ponto, né, que um gestor de fundos de investimento deveria ter, né, ao lidar com questões ESG. E veja que essa proposta de regulamentação, ela justamente está indo nessas, e de novo um pouco do porquê, né, de eu ter feito essa divisão inicial, né, ela está indo nessas duas frentes, né, quem teve acesso a essa minuta, né, a essas discussões, né, vai conseguir identificar muito bem isso, né, é uma minuta que ataca tanto a questão, né, do dever de diligência, ou seja, né, uma norma, é uma proposta de norma, né, que pretende exigir, né, do gestor
que tem um produto ESG, que realmente ele tem uma equipe capacitada para aquilo, né, um controle, né, adequado para aquilo, seja na aquisição do ativo, seja no monitoramento desse ativo depois, né, porque um ativo ele pode entrar na carteira ESG e depois deixar de ser, né, enfim, a gestão muda daquele emissor, vai saber, né, então veja que é uma norma que teve esse cuidado, essa proposta, né, de avançar nesse dever de diligência, como o gestor deveria cuidar da questão do ESG dentro da sua estrutura, né, para não deixar isso se perder, né, não se transformar só numa questão comercial, e aí até no limite, né, você acaba tendo ali um produto na sua prateleira que lava, né, vamos dizer, como a gente fala lá, tentando traduzir aqui, né, uma prática ESG, né, o tal do greenwashing, né, então tem mesmo muito essa preocupação, né, de como tem que ser esse dever de diligência do gestor, né, nesse momento, e também, né, esse dever de lealdade, né, claro, assim, enfim, né, no cenário do Brasil, a gente não está mesmo, né, nesse patamar de exigir que o gestor, por premissa, né, sempre atue levando ESG em consideração. Mas, se ele oferece produtos ESG, né, com essa alcunha, né, na sua denominação ou no seu regulamento, que realmente ele cumpra essa promessa, né? Basicamente é isso, né? Assim, que ele seja leal, de novo, mais uma vez, né, com o investidor, né? Que ele siga, né, aquele compromisso que ele está prestando, né? E, de novo, né, vários requisitos ali na norma também de transparência, né, de clareza, né, nesse aspecto do investidor que está comprando aquele produto ESG. Existem até algumas regrinhas ali, né, de diversificação, etc. A gente está Ambima, desculpa, né, está sendo até mais restritiva, né, falar um produto para ter essa plaquinha, né, ESG, ele realmente tem que ser 100% ESG, né, diferente do que a gente costuma ver, né, em outros produtos, né. Um produto de renda fixa, ele precisa ter 80% renda fixa, um produto de ações, ele precisa ter 67% ações, né. No caso do ESG, não. No caso do ESG, como é um compromisso mais de princípio, né, de filosofia de investimento, não realmente pareceu fazer sentido, eu super concordo com isso, né, que você pensasse no limite, né, vou investir em 80% da carteira ESG, o resto não, né, poxa, isso não faz muito sentido, né, então, realmente o produto ESG, com o nome ESG na placa, ele vai ter que ter 100% de ativos dentro dessa lógica, né, então é até uma tentativa nossa lá na Minuta, vamos ver, né, como é que, eu falo nossa aqui, né, porque essas conversas todas, da Ambima, claro, né, mas assim, isso tudo vai sendo trocado com a gente, né, a gente tem um convênio assinado desde 2018, né, com 3 pilares, né, e um deles é justamente integração entre regulação e autorregulação, né, então, as nossas iniciativas, as iniciativas deles, da Ambima, são muito conversadas mutuamente, né, para que a gente consiga aproveitar o máximo, né, um do outro, né, em relação ao que o outro está fazendo, né? Então, esse é um excelente exemplo disso, né, de uma iniciativa que a gente vai acompanhando com muito interesse, né? E a nossa ideia aí, Felipe, é justamente, enfim, roubar um pouco, né, dessa experiência da Ambima mesmo, né, nesses primeiros momentos, né, de autorregulação. E aí talvez eu acho que pode ser que a gente esteja aqui começando a desenhar, né, um regime americano melhorado, né, vamos dizer assim, USA+, né, ou USA Plus, né, porque, na verdade, nos Estados Unidos a SEC não tem, né, esse nível de interação com os autorreguladores, né. Assim, óbvio, né, que eles levam em consideração as experiências da autorregulação, como o mercado reage àquilo, né, e se inspira, por vezes, né, na autorregulação, não estou dizendo que não, mas realmente esse nível de integração e coordenação que a gente tem no Brasil, né, com autorreguladores, não existe lá. Então, acho que a gente pode acabar usufruindo de um modelo em que a gente tem um pouco mais de regulação do que os americanos, sem dúvida, né, mas uma regulação que seja, ou que saia, né, essa é a nossa esperança, até plano, vamos dizer assim, para os próximos anos, né, que já saia muito integrada, né, muito coordenada, né, com a autorregulação que for sendo construída como base, né. Então, acho que para o tema ESG, que é um tema dinâmico, inclusive, né, tende a nos favorecer muito. Nos favorecer, eu digo, tanto a Ambima, quanto o CVM, quanto o próprio mercado, né. Então, essa é um pouco assim da estratégia, né, sem querer dar um spoiler aqui, né, Felipe, que a gente tem em mente, né, e desenhou, né, e eu acho que o primeiro fruto dessa estratégia é justamente essa autorregulamentação, que ok, né, aqui mais modesta, né, só sobre os fundos, né, a gente não está falando ainda de emissões ESG de uma forma geral, por exemplo, né, mas enfim, ainda que sobre os fundos, né, a gente começa aqui a desenhar um primeiro ensaio. E aí, para fechar, né, um pouco que eu queria colocar aqui, de provocação, né, responder uma pergunta que talvez esteja passeando pela cabeça de alguns, né? Falar, mas por que escolheram os fundos, né? Assim, não podia ter escolhido outras coisas, né? E
que os fundos de investimento foram esse primeiro ensaio, né, em conjunto? Primeiro, porque justamente como eu já tinha adiantado, né, o nível de interação da CVM com o autorregulador deste segmento é muito forte. Então, já tem uma ambiência que favorece, né, se usar a indústria de fundos como primeiro exemplo. Segundo, porque a indústria de fundos, curiosamente, ela realmente avançou um pouco mais. O mercado brasileiro é todo incipiente, eu concordo, né? Mas a indústria de fundos ela avançou um pouquinho mais em relação às outras, né? Por algumas circunstâncias. Primeiro, porque realmente é uma indústria muito dinâmica, muito inovadora, né? Então, claro, né, não ficou para trás na questão ESG, a gente já tem aí mais de 100 fundos, né, com essa denominação, enfim, com esse selo no nome, né? Então, já é alguma coisa, né? Razoável, né? E também é um setor que sofre mais com a concorrência internacional. O que eu estou querendo dizer? Né? Se você olhar para o nosso mercado, a gente já tem alguns produtos ESG passeando no Brasil, né, vindos de fora, que concorrem com os nossos fundos. Né? Vou dar aqui o exemplo, por exemplo, dos BDR de ETF, para quem não conhece, né, mas o BDR de ETF mais líquido que a gente tem, aliás, de longe, bem de longe, né, na B3, é justamente um BDR americano de ESG, né? Então, já existem produtos aqui navegando no Brasil, né, com o propósito ESG, né, e, obviamente, a indústria de fundos não vai ficar parada, né, então ela já começou a se movimentar e oferecer uma contra, né, enfim, trazer uma contra-oferta, né, de produtos ESG também. Então, acho que é um cenário, uma soma de coisas aí realmente que levou a indústria de fundos a estar um pouco na frente, né, não vou dizer avançada, não é bem isso, mas, assim, está um pouco na frente, né, nesse ecossistema, né, e acabou favorecendo, né, o uso dele, né, deste segmento como um primeiro exemplo nosso, né. Boa perspectiva aí, né, boas expectativas que a gente tem, Felipe, tomara que dê certo, né, o nosso plano. Ótimo, excelente contribuição, Daniel. E essa responsividade, né, do regulador em atenção que, em tese, o autorregulador, né, que representa, no final das contas, ele tem um diálogo maior com o setor propriamente dito, é fundamental. Aí a regulamentação ela fica muito mais aderente por aqueles participantes. Né? Então, é ótimo essa conversa, é ótimo saber que tem esse convênio aí entre o autorregulador e a CVM. Excelente. Obrigado pela exposição, Daniel. Então, agora, eu trago, então, por outro lado, para a gente observar, bom, enquanto um gestor, o que você espera da regulamentação? Faz mais sentido que ela seja mais abrangente ou mais restritiva, até para fomentar, de certa forma, a competição entre os atores mais justa, né? Então, aí eu queria abrir para a Daniela Gamboa, por gentileza. Legal. Primeiro, boa tarde, Felipe, boa tarde, Daniel, boa tarde, Arthur, boa tarde, né, todo mundo que está aí nos ouvindo. É um prazer, obrigada pelo convite. É uma responsabilidade aqui representando os investidores, né, representando efetivamente aí o mundo do gestor de recursos, que tem que efetivamente conciliar, né, tudo isso que vocês já falaram, quer dizer, todo esse dever fiduciário, com essa observância dessa transformação que a gente vê aí acontecendo no mundo do investimento sustentável, então, sem deixar de lado efetivamente o dever fiduciário dele, né? Assim, traduzindo para nossas palavras o que é o nosso dever fiduciário como gestor de recursos, né? A gente vê, assim, quando o investidor coloca na nossa mão, terceiriza a gestão de recursos deles, fala, olha, vai lá e seleciona ativos para mim, melhores ativos, é o que vocês colocaram também, a gente senta ali e faz um acordo, um mandato que ele define, eu quero um ativo de renda fixa, eu quero um ativo de renda variável, eu quero um determinado perfil de risco e quero um determinado perfil de retorno. Então, essa também é sempre uma cobrança em cima do gestor de recursos, que a gente entregue um determinado retorno lá na frente, ali, claro que bastante alinhado com esse risco que foi pré-definido ali pelo mandato. E a gente é muito questionado, né? Como é que você vai aliar esse seu objetivo e sua responsabilidade ali no fim do dia de entregar esse retorno para o cliente com toda essa questão de né, assim, a gente tem que entregar também aí, a gente tem ou não tem, a gente deve ou não deve entregar essa questão do investimento sustentável.
E hoje, assim, a gente, assim, muito dentro de casa, quer dizer, dentro da Sul América Investimentos, mas a gente vê isso já, assim, essa mentalidade sendo propagada aí no mercado de gestão. A gente entende muito, assim, que a análise dos aspectos ambientais, sociais e de governança, aqueles que você passou, detalhou ali no início na sua apresentação, é uma ferramenta importantíssima na identificação e mitigação de risco dos emissores, né? Então, quando a gente para olhar, a gente tem um fundo de crédito privado aqui dentro de casa, a gente vai parar para olhar uma debênture de uma companhia petroquímica. Essa companhia petroquímica, ela compra derivados de petróleo para transformar em PVC, que vai ser usado em tubos para uma construção. Quando eu estou olhando essa indústria, a gente sempre fez aquela análise fundamentalista tradicional, a gente sempre olhou lá a capacidade dessa empresa, o fluxo de caixa dela, a liquidez dela, a dívida dela, qual que é o setor, concorrentes, aquela análise basicamente tradicional. Mas é muito valioso, sim, a gente complementar essa avaliação fundamentalista tradicional com entender, assim, essa empresa tem as licenças para operar, essa empresa, assim, o que ela faz com a água que sai da operação dela? Ela joga onde, assim? Qual que é o impacto que ela tem na comunidade onde ela está? Né? Ela trata bem o fornecedor dela, porque também não tem sustentabilidade. E também qual que é o caminho que ela está construindo para frente? Será que ela já percebeu? Assim, será que existem concorrentes dela que hoje já fazem PVC verde? Como é que ela vai estar inserida nesse mercado? Se ela consegue identificar, e aí se essa administração consegue identificar essas mudanças que estão acontecendo, porque isso é uma mudança no ambiente de negócio dela, bastante importante, né? Então, e a gente como gestor, o que a gente precisa fazer? De novo, são fatores que precisam participar da nossa avaliação, a gente precisa identificar, sabe? A gente é pago, né? De novo, o nosso dever, a gente é pago para identificar riscos, entender quais riscos a gente quer tomar, e se a gente identifica algum risco que a gente quer tomar, a gente precificar de forma adequada, a gente ter o retorno adequado para aquele risco que a gente definiu correr, né? Então, assim, para a gente, eu acho que fica bastante claro a importância, e aí não é uma visão, assim, não é uma visão de modismo, é uma visão bastante clara de que é algo que veio para ficar e ser incorporado, integrado, né? Assim, é uma dessas famosas abordagens aí que se fala bastante do mundo de ESG, que efetivamente é integrar na sua avaliação esses aspectos, essa avaliação de aspectos ambientais, sociais e de governança, né? Até, assim, trazer números que a gente sempre gosta também de falar, as pessoas discutem muito, os gestores fora do Brasil se dizem sustentáveis, o que eles fazem exatamente para serem chamados fora do Brasil de sustentáveis, né? Até para a gente começar depois falar da nossa regulação, qual que vai ser o caminho aqui da nossa autorregulação no começo no mundo de fundos, né? Quando a gente ouve esses números aí, são mais de 30 trilhões de dólares investidos, né, de AUM aí em fundos sustentáveis, a gente tem basicamente, né, assim, de uma forma mais, para entrar um pouquinho no mundo do técnico, algumas abordagens, basicamente 6 abordagens, algumas mais simples, algumas um pouco não, bastante sofisticadas. Então pode ser um filtro negativo, então tem investidor que simplesmente aplica um filtro negativo, eu não quero operar com alguns setores, que para mim são setores controversos, bastante simples, objetivo, mas, de novo, simples, né? Não tem, assim, ele só exclui ali, ele exclui, para de operar com arma, para de operar com cigarro, e pode-se dizer, eventualmente, dependendo, claro, a gente sabe que cada lugar tem a sua regra, mas pode-se dizer sustentável. E a gente vai caminhando no nível da sofisticação. A segunda abordagem é essa que a gente particularmente gosta muito, que é a integração ESG, essa combinação que eu falei naquele exemplo. Vamos combinar a análise fundamentalista com essa avaliação e vamos tomar a decisão em cima disso, de alocar mais, menos, sim ou não. Tem uma terceira abordagem, a gente usa, mas vê que é muito menos comum já no mercado, que é uma abordagem de best in class, né? Selecionar ali, é o contrário, ao invés de uma seleção negativa, você faz uma seleção positiva, vou operar com as melhores avaliações dentro do mundo de ESG. Tem investimento efetivamente em títulos temáticos, o que é chamado de engajamento, que eu acho que esse para a gente é o nosso
a nossa grande aspiração. Eu acho que é aí que o gestor efetivamente vai contribuir, vai adicionar, principalmente para esse momento de transição de muitas coisas que a gente está vendo. Então, o gestor, sendo o detentor, né, ou o gestor que está ali naquele momento com o recurso, com o dinheiro, pode muito bem influenciar os emissores a seguirem, a construírem uma transição, construírem um caminho melhor aí para frente. E, né, assim, eu acho que por último e mais sofisticado, menos usual, é o investimento de impacto. A gente ainda vê pouca gente, mas que efetivamente seria a gente usar o recurso lá diretamente para gerar externalidade positiva, né? Assim, falando de diversas abordagens, o que a gente vê, e vê até de uma forma, fica bastante contente quando a gente lê aí a consulta pública do nosso autorregulador, que é um caminho que parece não de definir, não vou definir que você precisa usar tais abordagens, eu não vou definir que você precisa usar A, B, ou a C, ou a D, para eu conseguir chamar o seu fundo ou de deixar você colocar no seu sufixo um investimento sustentável. E sim, ter uma profundidade, né, o que o Daniel já comentou, quer dizer, ele vai entrar na vida do gestor e falar, olha, você quer realmente dizer que você tem algum fundo aqui que você vai rotular SG, vai rotular verde, vai colocar esses rótulos? Eu quero entender o seu processo. Quero entender se você faz a diligência correta, se você tem os seus processos claros, se você aplica esse processo de forma consistente. Não só na hora de comprar, como o Daniel também comentou, monitorar, que não adianta nada. Isso é o que a gente sempre fala, assim, no mundo do crédito privado isso é muito comum. Não adianta nada essa empresa ser boa na hora que você compra. Daqui a 6 meses, o que vai acontecer com ela? De novo, o caminho que cada um está tomando é absolutamente, né, assim, é muito importante. Mas, de novo, a gente vê com muito bons olhos esse começo da autorregulação. Um começo de autorregulação que a gente, né, fala assim, a barra ainda seria muito ruim para a evolução desse mercado dos fundos verdes, dos fundos de investimentos sustentáveis. Se a gente já nascesse com uma barra muito lá em cima, então a gente entende que ela é construtivo, a barra não está super lá em cima, porque quando, né, assim, pergunta o que é um bom regulador ou um bom autorregulador, na nossa visão é sempre aquele que deixa o mercado se desenvolver. Tem que deixar, assim, mas deixar da forma correta, deixar da forma saudável. É isso, ele está de olho ali, vendo o que precisa, né? Assim, o que esse investidor precisa hoje. O Daniel também já falou, assim, a gente é muito questionado aqui, tem muito investidor que ainda está aprendendo, assim como todo mundo, e vem e fala assim, se o meu gestor disser que ele tem uma política de investimento sustentável, é suficiente? Para mim, eu posso dizer que está tudo bem? E se nessa política ele colocar que ele filtra 2 ou 3 setores, é bom? Assim, isso já é bom? Já é suficiente para eu poder chamá-lo? Eu acho que aí é bacana assim, ver exatamente o movimento do autorregulador, que ele vai trazer isso já para o investidor. Ele vai levar essa informação. O investidor ele precisa dessas ajudas para essa tomada de decisão dele, né? De novo, a gente gosta muito desse formato que a gente está vendo ser construído aqui, que, né, foi via autorregulação, mas também sempre vejo aí regulador e autorregulador absolutamente alinhados aqui, mas assim, nessa construção de deixar o mercado evoluir, mas evoluir de uma forma saudável, para a gente evitar exageros em material de marketing, exagero de eu falo que eu faço e não faz, né? A gente não estaria de novo com a nossa diligência fazendo o melhor para o investidor. Eu só colocaria assim, alguns questionamentos, que aí é da nossa vida como gestor no momento da compra de ativos. Isso é algo que a gente já começa a sentir falta, que a gente vê um boom, né? Talvez o Arthur vá comentar aí, mas a gente viu um boom de emissões verdes sustentáveis esse ano aqui no Brasil. Então, números batendo aí 20 bilhões de reais, alguma coisa nessa ordem de grandeza. Mas a gente vê assim, um percentual ainda abaixo do mundo trazendo metas materiais, trazendo assim,
E aí eu acho que também do outro lado, né, assim, o investidor que ainda também está amadurecendo toda essa questão de investimento sustentável, ele ainda também não sabe muito diferenciar aquela debênture que simplesmente se chamou de verde, porque eu sou um metrô, e metrô é transporte coletivo, eu tiro o carro da rua, mas a minha atividade ela já é verde, de efetivamente aquele emissor que fala, olha, eu sou uma empresa de papel e celulose, mas mesmo assim eu tenho muito para fazer, eu consumo água no meu processo, eu vou diminuir em 50% o consumo de água da minha produção. Eu vou colocar 30% de mulheres nos cargos executivos da minha companhia. Então, eu acho que isso a gente ainda acho que o mercado está amadurecendo, os investidores aprendendo, mas não sei como é que pensam, inclusive, os reguladores aí, no mundo de olhar emissores, né, o que vai ser exigido também cada vez mais dos emissores, essa é uma expectativa nossa também, para que a gente tenha informação na tomada de decisão, e desse mundo das emissões também, que certamente para o nosso lado, como usuários dessa informação, quanto melhor ela vier, certamente também nos ajuda aí no momento da seleção. Excelente, ótimo, Daniela, ótima contribuição mesmo. Eu aqui gostei muito do que você falou sobre, então, do desenvolvimento do mercado que a gente está... Então, é o que a gente está vivendo hoje. Não é mais o que se discutia de sustentabilidade de 10 anos atrás, que basicamente era apenas relatório de sustentabilidade para o marketing. Hoje, de fato, vem sendo exigido, né, pelo que a gente chama de investidor, pelo mercado consumidor, inclusive, né, é meio que quase cíclico. O consumidor exigindo quando da aquisição do produto e o investidor agora passa a exigir quando dos investimentos concedidos por eles. E aí você trouxe também a questão do ativismo, né, ativismo desses stakeholders, né, e agora, uma vez que os recursos são alocados são administrados, são geridos, né, por uma asset, e essa asset passa a ter, então, a responsabilidade de olhar para ver se aquela atividade, de fato, está sendo perseguida ou não. E aí, nesse momento, ela vai verificar, não, aqui teve um problema, eu vou no conselho de administração dessa empresa, vou chamar uma reunião, uma assembleia, a gente vai discutir esse tema, e, eventualmente, para que isso nos Estados Unidos, por exemplo, funciona muito esse ativismo que a gente chama de shareholder advocacy, que é um dos principais mecanismos, né, de observar o que está acontecendo e forçar o cumprimento daquilo que a pessoa, aquela empresa se comprometeu. E, por fim, você falou também sobre mitigação de riscos, né? Uma empresa que naturalmente adota os critérios ESG na tomada de decisões, ela vai ter, então, todas as licenças aplicáveis, então não vai ter um risco regulatório de descumprimento, de ter aquela licença e tomar uma multa que pode até comprometer o pagamento, né, de eventual título que eles emitiram, enfim. Uma empresa verde, ela que de fato, né, seja verde, ela já teria esses pontos mitigados, uma vez já observados todas os requisitos necessários, inclusive com a barra um pouco mais alta do que o padrão legal e regulamentar. Então, ótima contribuição. E agora, né, por fim, mas não menos importante, né, que é a questão, então, você, Arthur, né, como consultor das empresas que querem, empresas e individuais, agricultores, que querem emitir títulos verdes, né, que querem pegar esse boom que a Daniela acabou de comentar, 2021, cara, 2020, 2021, inúmeros títulos verdes sendo emitidos no mercado, que muita gente fala, vai ter greenwashing aqui, etc. No começo eu tenho a impressão que até vai ter, mas por conta de todo esse sistema de regulamentação, de ativismo do gestor, dos investidores, e, né, a regulamentação sendo apertada aos poucos, após o desenvolvimento do mercado, me parece que faz sentido. Então, eu queria dar a palavra a você para trazer um pouco da perspectiva, você que está mais próximo aos emissores. Boa tarde. Obrigado, Felipe, Daniela, pelas apresentações muito interessantes, e todo mundo que está
acompanhando a nossa discussão. Acho que antes de entrar nas emissões especificamente, Felipe, só queria um gancho que eu tenho feito quando eu vou olhar essa questão da evolução de dever fiduciário, ou da evolução da análise de empresas. A gente acaba esquecendo que toda a ciência de análise de empresas e fundos de investimento é bastante nova, né? Então, a própria SEC é dos anos 30, não fez 90 anos ainda, depois da crise de 29. A CVM é dos anos 70. O conceito de EBITDA é da década de 70. Então, a gente não tem uma geração ainda com o conceito que nasceu com o conceito de EBITDA, que é uma coisa que a gente trata como se sempre tivesse existido. Então, a gente viu esses marcos, a evolução de como o que era esperado, acho que o Daniel colocou bem na fala dele, o que é esperado do gestor evoluiu muito no último século e nos últimos anos. Então, 100 anos atrás, 90 anos atrás, você comprava ação sem saber o que acontecia dentro da empresa. Levou a crise de 29. 50 anos atrás, só olhava lucro por ação. Levou a outros problemas, criação de EBITDA, formas mais refinadas de você olhar para empresas e para investimentos em geral. E, respondendo à pergunta inicial, eu acho que os critérios ESG, puxando o gancho que a Daniela colocou, são uma ótima forma de você alinhar o retorno esperado com o nível de risco. Então, hoje, várias empresas estão tomando níveis de risco ambientais e sociais e alguns de governança incondizentes com o retorno que elas estão dando. Então, você vê análise do tipo, se tiver uma precificação de emissão de carbono em tal nível, quais empresas que hoje são lucrativas deixam de sê-lo? Se você tiver que adotar critérios trabalhistas equivalentes ao da Europa hoje, quais cadeias de produção simplesmente não ficam de pé, né? Então você ainda tem alguns modelos de negócio que foram montados e estão de pé em cima de externalidades ambientais e sociais que são cada vez mais difíceis de serem mantidas. Então você precisa a análise ESG, independente de você ter fundos temáticos, mesmo para fundos ditos tradicionais, eu vejo ela como bastante importante porque você precisa adequar o nível de risco que está sendo tomado hoje ao retorno e, em alguns casos, repensar a alocação de recursos de muitos fundos. Esse evento agora, nessa semana, é muito interessante, aí olhando exatamente mais profundamente para as emissões. Como você falou na sua fala inicial, Felipe, na sexta passada teve a regulamentação das CPRs verdes, né, pegando um título específico. E eu acho que foi muito boa a regulamentação na medida que ela trabalhou, de um lado, o que é necessário para deixar o mercado ser criado. A gente não está falando do mercado que hoje não existe, né, e é o que a gente está olhando na GFB e tentando emitir CPRs para transformar a preservação ambiental num instrumento do agronegócio brasileiro, em mais um produto do agronegócio brasileiro, mas também com alguma preocupação de que, da mesma forma que a gente teve uma evolução, a gente está passando por uma evolução do que é cobrado dos gestores e do que é cobrado dos gestores das empresas, dos gestores de capital, a gente ainda também tem acho que falta um pouco ainda de preparação técnica para olhar alguma dessas questões. Então, na regulamentação da CPR verde, se você for olhar, o segundo artigo diz que é necessário uma verificação de terceira parte, que é uma coisa que não é um requisito para outras CPRs de soja, carne ou qualquer outro tipo de produto agrícola, porque é um entendimento, e aí um decreto, um entendimento do Poder Executivo, está regulamentando uma lei passada pelo Legislativo no ano passado, é um entendimento de que os fundos, os compradores, os investidores não conseguem avaliar por si só preservação florestal com a mesma maturidade que eles conseguem avaliar a soja.
e faz sentido. Então, eu vejo nas emissões, da parte regulatória das emissões, uma necessidade, sim, da gente conseguir equalizar o nível de entendimento entre todos os atores que estão no mercado. Então, da mesma forma que, como já falou, está falando, lucro por ação ou EBITDA já são indicadores consagrados, e que se você pegar 30 gestores do Brasil e do mundo inteiro, eles vão concordar, dado um balanço de uma empresa, qual é o EBITDA dela, né? Todo mundo concorda. A gente vai precisar chegar num estágio de maturidade onde todos os gestores consigam concordar, dado uma emissão, qual é o resultado ambiental, social dela, ou qual é o risco ambiental, social e de governança atrelado àquela atividade. A gente está falando de um risco, pensando em fundos mais tradicionais, um risco de regulamentação, de precificação de carbono amanhã, um risco de imagem relacionada a trabalho degradante, um risco relacionado à falta de representatividade na gestão. E aí, olhando mais fundos temáticos, realmente fundos verdes, eu estou investindo para conseguir uma redução de emissão de carbono, ou para conseguir uma melhora na gestão de recursos hídricos, né? Então, acho que a Daniela levantou a bola no final da frase dela, que a gente tem visto emissões e emissões, mesmo entre o que está sendo chamado de verde, ou sustentável, ou ESG, ou qualquer coisa que o valha, e uma parte disso surge da falta de preparação do mercado para tratar esses temas que são novidade, né? Então, as escolas de negócios, de economia, administração, os cursos de MBA não estavam preparados. O que eu estou vendo, principalmente olhando como quem trabalha junto com o emissor, não estavam preparados para essas demandas na velocidade que elas vieram. A gente está vendo algum atropelamento, e aí você tem emissões muito boas, você tem emissões muito ruins, ou emissões ruins querendo surfar a onda, e você tem emissões ruins por falta de preparo, né? Então, a empresa, você vai chegar e falar, o gestor não está pronto para perceber que ela fazer uma emissão de uma empresa de varejo falando que vai usar energia renovável, colocando uma meta de energia renovável nas lojas, isso é irrelevante do ponto de vista ambiental para uma empresa de varejo. Os caras têm logística, um monte de outras questões, mesmo se for limitar carbono, questões muito mais importantes do que energia renovável na loja de uma rede de varejo. Mas talvez a gestão ainda não esteja pronta. Eu li um estudo no ano passado, que eles pegaram dados de 2018 das empresas, pegaram 1.188 conselheiros aí de empresas que estão na Fortune 100, ou seja, 100 maiores empresas dos Estados Unidos. E o índice de credenciais socioambientais desses conselhos é baixíssimo, né? Então, a hora que você fala, o conselho não está pronto para analisar uma proposta de emissão da diretoria, e eu vejo, a gente não tem dados tão abertos, mas eu vejo da mesma forma que não são todos os fundos que estão criando produtos ou que estão tomando produtos, estão alocando capital, que estão também, da mesma forma, preparados para fazer essa alocação. Então, a gente vai ver algumas questões, a gente vai ver esse mercado, obviamente, nos próximos anos se adequar, e é natural que isso aconteça. Eu acho que concordo também com a posição do Daniel e da Daniela, que é melhor, dentro de um espaço razoável, deixar uma acomodação de mercado, mas o que eu queria enfatizar é essa questão do quanto os fundos, os gestores e os emissores também, as empresas, estão prontos para debater
tecnicamente as questões socioambientais, de governança talvez seja um pouco mais avançado, pelo menos no debate, né? Se não totalmente na prática, mas pelo menos no debate a gente já está mais avançado. Acho que o Brasil tem muito, esse mercado de finanças verdes vai crescer no mundo inteiro, e o Brasil tem muito a capturar disso, né? Então, acho que a hora que a Daniela falou, pô, o ETF mais vendido é o ETF ESG americano. A gente também precisa de produtos sustentáveis brasileiros lá fora, né? A economia real brasileira tem muito a aproveitar desse dinheiro. O caso das CPRs verdes, para ficar na notícia fresca, é um ótimo exemplo, né? E hoje 2/3 da área do país são tratadas como área improdutiva, né? Então a gente a gente precisa de produtos tecnicamente bons e de origem brasileira também tanto para o mercado de capitais quanto para no fim do dia isso virar economia real. Eu acho que essa era a minha contribuição. A gente fico por aqui e ouvir as perguntas do pessoal. Muito bom, Arthur. Questão do preparo você trouxe, né? Então, como que os emissores estão preparados, se até no nível de governança a gente vem crescendo, né, nesse sentido de melhoria da governança das empresas, mas ainda assim existem inúmeras fragilidades, né, inclusive nesse aspecto. Agora a gente está trazendo outros critérios, outras observações, né? Felipe, até assim nesse ponto, eu me questiono se essa seria uma atuação necessária em algum momento do regulador. A gente já vê, você sabe que até acho que existem aí questionamentos de exigência, assim, a gente já viu, né, o Arthur estava falando aí, tantas evoluções acontecendo, a gente no momento em que viu uma super mega desvalorização cambial lá em 99, a CVM veio e exige que você faça determinada abertura na sua nota explicativa. É claro que ela acaba sendo mais impositiva, mas será que a gente vai precisar disso? Porque assim, a gente como investidor, a gente fica a gente precisa dar informação também para poder tomar a decisão de uma forma mais coerente, consistente. Então, aí fica sempre, né, a questão de reguladores, autorreguladores que a gente vai acompanhar aí para frente, o que vai vir. Pois é, e eu acho que não por outro motivo que os emissores, então, né, por exemplo, de uma CPR verde, ela tem que vir acompanhada, como o Arthur bem trouxe, de um certificado por terceira parte. Mas, ao mesmo tempo, o fundo, agora nessa última, na proposta da Ambima, não tem interesse em certificar o fundo para ele se denominar, para que ele possa fazer o uso da denominação sustentável, né? Ele vai ter que ter os critérios, né, que poderão eventualmente serem verificados, né, pelos órgãos, enfim. Mas uma certificação não é algo que provavelmente será exigido, até porque isso, vendo, né, no direito comparado, no regulatório comparado, na Europa observou-se que a questão da certificação de fundos não funcionaria muito bem, não teve muita aderência. Então, veremos como serão os próximos capítulos aqui sobre esse tema também, mas você precisa da certificação lá do emissor para ter certeza que aquilo é verde, né? Por uma CBI, por uma Bureau Veritas. Você tem, de alguma forma, uma forma de quantificar ali qual que é seu risco para também aquele seu ativo não ser
emissões, né, ou, enfim, emissores que são certificados. Então, quer dizer, né, fica uma questão bem menos importante, né? Mas realmente certificar um investidor institucional como um fundo, né, que pela própria essência, né, alguém que está ali, né, toda hora procurando oportunidades, comprando e vendendo ativos, etc. Enfim, teria que ser uma certificação talvez mais focada, e até interessante você ter lembrado isso, Felipe, porque isso está lá na proposta de autorregulação da Anbima também, né? Ela tem esses dois enfoques, né, assim, autorregular o fundo, né, como veículo, né, como produto, né, financeiro, e autorregular o gestor, né, como o tomador de decisão, enfim. E aí é isso, né, olhar a governança do gestor. E acho que essa é um pouco da perplexidade que os europeus tiveram, né? Falar, poxa, mas na verdade uma certificação aqui teria que ter no mínimo essas duas dimensões, né? De uma certificação do produto e de uma certificação do prestador de serviços, né? Do agente regulado, né? E aí deixa isso mais complicado ainda, né? Então, assim, enfim, discussões bacanas lá que os europeus estão tendo, mas que com certeza a gente ainda está um pouquinho longe delas, né? Porque a gente está realmente alguns passos atrás nisso ainda, com certeza, né? Mas talvez seja o benefício enfim, né? de termos, né? Mercados assim mais maduros, né? Pelo menos para certas situações, a gente consegue aprender muito sem ter que sofrer as mesmas dores, né? E às vezes até evita ali, já dá alguns saltos, né? E chega um pouquinho mais rápido, né? No resultado final, né? Baseado nas experiências dos outros, né? Então, nisso, a CVM sempre vai tentando realmente aproveitar ao máximo, né? Porque as crises que o digam, né? Esses episódios todos aí de subprime, de PIGs e não sei o quê, a gente aprende muito com isso, né? Então, olha, como é que a gente faz, né, para que isso no Brasil nem chegue a acontecer, né? E você vê que é uma coisa que funciona, né? Por enquanto, no Brasil, realmente, né, a gente não vê crises assim, enfim, né, parecidas, né, com essas que acabam acontecendo lá fora, porque a gente aproveita, né, essas dores, né? Com ESG não vai ser, com certeza não é diferente, né? Já não é diferente, né? A gente já tenta dar esses saltos aí, né, de qualidade, se aproveitando do que acontece lá fora. Esse exemplo da certificação dos fundos é bem interessante mesmo você ter mencionado, Felipe, porque chegou a ser discutido aqui internamente também, né? Mas é isso, acho que é bem pertinente mesmo. Bom, pessoal, ótimas contribuições. É um tema, então, que a gente vai desenvolver, vai discutir muito ainda aqui no Brasil, né? Até pelo potencial que a gente tem, como eu falei, tem 66% de mata, né, de vegetação natural, então tem muito campo para títulos verdes e ESG com um aspecto mais ambiental, mais social, mas ao mesmo tempo tem todos esses desafios aí que vêm juntos. E vamos ver como o mercado se forma. E, bom, excelente contribuição de todos vocês. Vocês têm mais algum questionamento? Ou a gente já pode finalizar aqui? A gente já está quase no finalzinho, estourando o tempo. Mas... maravilha. Não, Felipe, aqui do meu lado, só agradecer mesmo, de novo, né, pelo momento, pela oportunidade de discutir esses pontos. De novo, como eu já coloquei aqui para vocês, né, esse é um assunto que está muito vivo na CVM, né? Então, poder estar nessas rodas, né, ainda que virtuais, né, se Deus quiser, em breve faremos presenciais, mas estar aqui nessas rodas virtuais e trocar essas ideias é muito rico, inclusive para alimentar as nossas discussões internas, né, nos ajuda a acelerar, né, nos próximos passos. Então, de novo, só agradecer. Meu lado também, Felipe, obrigada, acho que, né, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com o Arthur, com o Daniel também, acho que foi ótimo. Obrigado, Felipe, Daniel, Daniela, muito obrigado pela discussão, pela contribuição. Perfeito, então, pessoal, eu agradeço aqui em nome próprio, em nome do VBSO também, e boa tarde a todos, até logo, obrigado.